Oi pessoal, eu sou a Ana Alves, sou escritora, palestrante, tenho um livro publicado que é o Feliz 24 Horas e hoje, mais do que nunca, esse tema felicidade está em alta. O momento em que nós estamos vivendo, esse momento pandêmico, esse momento de incertezas, de inseguranças, né? Ele vem atrelado ao medo e também a uma busca pela felicidade. O que acontecia antes de nós estarmos exatamente onde nós estamos hoje? Nós vivíamos doentes. E não doentes do corpo. Nós vivíamos doentes dos sentimentos, nós vivíamos doentes da emoção. Nós estávamos no estado que eu costumo chamar de normose, que é um estado em que nós fazemos as coisas de forma automática. Nós não percebemos o que estamos fazendo e muito menos nos questionamos por que estamos fazendo. Então a gente só acorda, trabalha, estuda, dorme, acorda, trabalha. Então a gente estava vivendo num círculo vicioso, em que muitas vezes, posso dizer a vocês que as nossas maiores riquezas, que são os nossos afetos, as nossas famílias, estavam sendo colocadas de lado, estavam sendo esquecidas para que a gente continuasse a fazer essa roda que eu costumo chamar da roda de hamster, girar. Gira, gira, gira e não vai para lugar nenhum. Então nós estávamos vivendo esse processo de adoecimento, né, da nossa sociedade. E esse momento pandêmico, como eu falei, esse momento de distanciamento social, de mudança nas relações de trabalho, nas relações sociais, ele vem justamente para nos frear, para brecar esse movimento contínuo dessa roda que só nos cansa e não nos leva a lugar nenhum. Só que o que acontece com isso? Nós somos seres adaptados a rotinas. Então, no momento em que nós não podemos fazer aquilo que nós estamos habituados a fazer, nos vem o medo, a insegurança, a ansiedade, muitas vezes o desespero. E aí vocês podem me perguntar, Ana, mas então como é que eu faço para ser feliz 24 horas? Né? Que é o título do meu livro. É possível sim ser feliz 24 horas. É possível sim tirar de todos os momentos, sejam eles quais forem, todas as circunstâncias, por mais desesperadoras que elas pareçam, nós sempre podemos ver o lado positivo, nós sempre podemos ter uma visão mais ampla e mais completa daquilo e tirar uma lição, um aprendizado. Então eu digo a vocês, é plenamente possível sermos felizes num momento como esse que nós estamos vivendo. É plenamente possível aprendermos a sair daquele ciclo vicioso que nós estávamos e passar para um círculo virtuoso, onde nós damos mais atenção ao que realmente importa, onde nós colocamos a nossa intenção dentro de algo que realmente fará a diferença para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nos cercam. Aí vocês podem me dizer, tá, mas isso não é fácil. E aí eu digo a vocês, e o que é fácil? Será que a vida que nós estávamos vivendo antes era fácil? Será que aquela loucura, né? Será que aquela jornada de trabalho estafante, será que aquelas dificuldades de relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, será que aquilo era fácil? Eu tenho certeza que não. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, nada é fácil, mas tudo é possível. E é nisso que nós precisamos nos apegar, nessa ideia de possibilidades, nessa ideia de que nós somos os construtores do nosso destino, nós somos os construtores da nossa vida e que essa vida ela vai ser mais ou menos infeliz de acordo com aquilo que eu estiver construindo. E entendam, ninguém, pessoal, ninguém dorme deprimido, ansioso,
e acorda feliz. Não é um passe de mágica, não é algo que acontece numa noite, com uma noite de sono ali no meio. Não. É um trabalho. É um movimento consciente de busca, tá? De colocar-se no caminho para realmente buscar a felicidade. Agora, uma coisa eu digo a vocês. Depois que nós trilhamos esse caminho, pronto. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam as circunstâncias que nós estamos vivenciando, nós seremos felizes. Ora estaremos tristes, ora estaremos alegres, ora estaremos com raiva, ora estaremos, tranquilos, mas seremos essencialmente felizes. Então eu digo a vocês, é claro que é um caminho que vale a pena. É claro que vale a pena o esforço de pequenas mudanças, de pequenos questionamentos para que isso aconteça. Quantos de vocês acordaram em meio a esses quase 60 dias de quarentena e pensaram assim, o que vou fazer da minha vida? Quantos se perguntaram assim, será que a minha profissão ela vai se manter, no mercado depois de tudo isso? Quantos de vocês pararam e pensaram assim, será que eu realmente sou bom o suficiente para minha família? Nesse momento em que nós estamos convivendo muito tempo, horas ininterruptas juntos, também tem essa questão. Muitos dos nossos defeitos, muitas das nossas falhas, elas vêm à tona. E muitas vezes a gente magoa nossa família, a gente tem atitudes assim, desconexas, E isso machuca os outros. Então a gente também começa a se questionar como ser humano, não só como profissional. Mas quantos de nós acorda e diz assim, eu sou a pior mãe do mundo, eu não tenho paciência, eu não aguento. Eu digo a vocês isso porque eu sou professora. Eu sou professora de ensino fundamental 2, e até ensino médio. E eu vejo a dificuldade que os pais estão tendo em estar com os seus filhos e colocar-se ali no lugar do mediador do conhecimento, auxiliando nas atividades que nós professores estamos enviando. E a gente vê muitas vezes o desespero desses pais que, em função da normose em que viviam, não tinham tempo sequer de olhar a agenda do filho. E agora estão tendo que fazer atividades com eles, ensiná-los. Então isso, pessoal, gera um desconforto. Isso gera questionamentos muito profundos e que em muitos dos casos nos leva a uma tristeza, nos leva a um desânimo, nos leva a ter crises até de ansiedade. E aí eu pergunto, está na hora disso parar? Está na hora da gente realmente conseguir entender que nós precisamos fazer o nosso melhor, mesmo que isso não seja perfeito. Então eu quero dizer a vocês que é um momento de muitos aprendizados, que é um momento de muitas bênçãos, se assim quiserem chamar. É o momento em que nós estamos sendo convocados a estabelecer novos vínculos, novas relações, baseados em novas regras, num jogo totalmente novo, que nós nunca vivemos antes. Porque isso que nós estamos passando hoje, em pleno século XXI, no ano de 2020, é muito novo. Como professora de história, alguns podem dizer, mas a gripe espanhola era um outro contexto. Não se falava naquela época de globalização, de um mundo globalizado onde todos nós estamos interconectados por uma ferramenta maravilhosa, que é a internet, que é o que está me possibilitando chegar até vocês, estar junto de vocês falando sobre isso. Então, a forma como nós estamos hoje, ela é única. E ela vai servir para que nós aprendamos muito com esse momento. Só que, claro, sempre vão existir aqueles que de um momento assim tiram lições, modificam suas rotas e encontram um caminho, e sempre vão existir aqueles que não veem saída.
e que infelizmente se deprimem, infelizmente chegam ao suicídio. Então é um momento da gente olhar para dentro. É um momento em que nós estamos sendo convocados a realmente, talvez pela primeira vez em nossas vidas, nos perguntar: quem sou eu? O que me faz bem? O que eu gosto de fazer? Quais são as pessoas que eu sinto saudade de ter perto de mim? Quais são aquelas que não me fazem falta alguma? Eu tô até meio leve por não ter que conviver com elas. São questionamentos que às vezes a gente acha assim, bobagem, coisa simples. Não, são questionamentos muito importantes, que balizam todas as nossas escolhas de vida. Ou vocês acham que é normal alguém que trabalha há 15 anos num determinado lugar se deprimir todo domingo quando escuta a música, a enquete lá do Fantástico, porque pensa, amanhã é segunda, tenho que trabalhar, vou ter que encontrar fulano, fulano, fulano. Gente, deve ser desesperador isso. Passar tanto tempo da vida num lugar onde não se gosta de estar. Então nós estamos agora no momento em que sim, é possível que a gente refaça o caminho, é possível que a gente escolha novas coisas, novas oportunidades, que a gente enxergue que nós fomos feitos para a felicidade. Em nenhuma religião, e aí eu faço um parêntese com vocês, em nenhuma religião tem escrito que nós nascemos para ser infelizes. Não, pelo contrário. Nós nascemos para a felicidade. Embora aquilo que me faz feliz, talvez não seja o que te faz feliz. E tudo bem. Mas o importante é que eu saiba o que me faz feliz. E eu não pare até conseguir isso. E eu não desista até que realmente a minha vida seja pautada em tudo aquilo que me faz feliz. Então é algo, pessoal, que nós realmente precisamos começar a nos perguntar. E são perguntas de foro íntimo. São perguntas muito pessoais, em que eu tenho que perguntar para mim mesma e eu preciso ser o mais verdadeira possível comigo. Porque nós também temos essa mania. Nós temos a mania de nos boicotar. A gente quer ser feliz, claro que a gente quer ser feliz, mas a gente tem que cumprir as obrigações sociais. Mas o que vão dizer da gente se a gente sair daquele emprego maravilhoso e for vender sanduíche na praia? Mas, enfim, é tanto mais que a gente coloca. Nós nos preocupamos tanto com a opinião dos outros ao nosso respeito que a gente não consegue viver plenamente a felicidade. Então eu quero dizer a vocês que esse coronavírus, né, ele foi um presente. E vocês vão dizer assim, a mulher tá louca. Não, ele foi um presente. Ele serviu para nos parar. Ele serviu para mostrar que não adianta ter todo o dinheiro do mundo se esse dinheiro não é capaz de nos proteger. Porque hoje nós vemos, né? Os Estados Unidos estão com quase 85 mil mortos. Hoje nós estamos de 14 de maio de 2020. Então a maior economia do mundo, que é a dos Estados Unidos, não foi capaz de conter tantas mortes. E aí a gente começa a repensar as coisas. Aí a gente começa a dar o devido valor às coisas, às pessoas, a colocar tudo sob uma perspectiva diferente. E esse é o presente desse vírus. É nos colocar quietinhos, distanciados, para que a gente tenha o tempo que com aquele círculo vicioso que nós estávamos vivendo, naquela normose que nós estávamos vivendo, nós não achávamos esse tempo. Nós estávamos sempre exaustos e correndo, exaustos e correndo. Então agora para, fica em casa, observa como é essa tua dinâmica familiar, observa como é que tu pode te reinventar a partir de agora. Esse é o presente do vírus. Isso é o que o coronavírus nos trouxe. E eu
Podem dizer que eu sou otimista, porque eu sou feliz 24 horas. Mas eu sou profundamente grata a esse vírus que chegou para abrir os meus olhos para tantas coisas que eu gostaria de fazer e que eu achava que não tinha tempo. Como estar aqui sentada agora conversando com vocês, falando sobre isso que é a minha verdade, que é a minha vivência. E não pensem que a minha vida é perfeita. Não, pelo contrário. Eu tenho diversos desafios que eu preciso vencendo todo dia, mas eu sou feliz. A felicidade, ela é sim minha companheira de viagem. E eu te digo que é possível que ela seja a tua também. É plenamente possível que toda a humanidade seja feliz. E quando isso de fato acontecer, quando cada um de nós, ao invés de estar preocupado com a opinião alheia, ao invés de estar voltado para a audiência, quando nós realmente nos apropriarmos da ideia de que somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa condição, o mundo será um lugar de paz. Porque ninguém que é feliz pensa em prejudicar o outro. Porque ninguém que é feliz pensa no mal, muito menos o pratica. Então é muito importante a gente se colocar no caminho. O caminho existe, somente nós podemos trilhar, o caminho de cada um é extremamente pessoal. E eu digo uma coisa a vocês, ninguém pode fazer por nós. E uma outra coisa que eu digo a vocês, o melhor momento de caminhar rumo à felicidade é esse. É nesse momento em que o mundo inteiro parou para que as pessoas redimensionassem as suas vidas. Eu realmente preciso ter o melhor carro do ano, eu realmente preciso trocar de aparelho celular 2 vezes por ano, eu realmente preciso ter tantos luxos desnecessários só para mostrar para uma audiência que muitas vezes nem gosta de mim, muitas vezes nem tem afeição, nem me respeita. Não, né, gente, não. Então, citando Osho, eu gosto bastante dessa citação em particular dele, busca fazer aquilo que faz teu coração vibrar, não importando as consequências. Então a gente tem que agora, mais do que nunca, colocar a nossa energia naquilo que nos faz vibrar, naquilo que nos faz felizes, naquilo que nos faz ver que a vida é muito mais que pagar contas, que trabalhar, a vida é muito mais do que tudo isso. A vida, eu costumo dizer que ela é um jogo de tabuleiro. Vamos colocar nessa perspectiva, um jogo de tabuleiro. Digamos que o final desse jogo seja chegar no paraíso. Esse paraíso, vamos colocar o nome de felicidade. Eu posso passar o jogo inteiro, tem diversos caminhos nesse jogo da vida, nesse tabuleiro. Eu posso passar o jogo inteiro só pensando em chegar lá, naquele ponto final, porque aí começam as histórias, porque quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz. E a gente vai colocando um monte de empecilho dentro desse tabuleiro, que é a nossa vida, para atingir aquele ponto. Ou a gente pode fazer uma jogada de mestre nesse tabuleiro. A gente pode se colocar já naquele ponto e dizer, eu já sou feliz. O que acontecer na minha vida é acréscimo. Então, se eu passar no vestibular, ótimo. Se eu não passar, vamos pensar no plano B. Se eu arrumar um emprego na área, do meu curso, da minha formação, ótimo. Se eu não arrumar, vamos ver outras coisas que eu possa fazer. Se eu me casar, ótimo. E se eu continuar solteiro, ok também. Desde que aquilo me faça bem. Nós temos que começar a nos desamarrar desses nós que as convenções sociais trouxeram para as nossas vidas. Nós somos viciados em regras sociais. E não, eu não estou dizendo que as normas sociais elas não são importantes.
né? Dentro de um contexto, sim, até porque elas evitam uma série de comportamentos que fossem danosos, né, para a sociedade. Então não é que elas são de totalmente erradas ou de total ineficiência, não. Algumas são, inclusive, muito importantes. Mas, no geral, nós nos apegamos a regras sociais de conduta no sentido de toda mulher quer ser mãe. Quem disse? Por quê? Todo mundo tem que se casar. Por quê? Não, tem que ir para a faculdade, tem que ter um diploma universitário. Por quê? São essas questões que a gente tem que começar a aplicar na nossa vida. Mas isso é realmente o que eu quero? Isso realmente me faz bem? Eu tenho 3 filhas. Eu tenho 3 filhas com idades que variam de 6 a 19 anos. Então, com universos bem diferentes. E eu digo a vocês, eu amo ser mãe. Não veria minha vida sem as minhas filhas. Mas se talvez lá atrás eu tivesse saído um pouquinho dessas regras sociais que diziam que preciso casar, preciso ter filhos, talvez eu fizesse diferente. E isso não me torna uma mãe ruim, isso não me torna uma mulher incompleta. São questões que a gente precisa avaliar. Nós precisamos urgentemente nos libertarmos do peso que o julgamento alheio tem sobre a nossa vida. Se vocês pararem para pensar, vocês vão se enxergar exatamente vivendo vidas da forma, digamos assim, da melhor forma possível para serem julgados pouco ou o mínimo possível. E isso é extremamente castrante. Isso nos limita dentro do caminho da nossa felicidade. E entendam, eu não estou dizendo que a gente, eu posso fazer tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque eu quero ser feliz. Não é essa felicidade irresponsável e momentânea que eu estou conversando aqui com vocês. Eu estou conversando com vocês aqui sobre uma construção, sobre um caminho importante que vai construir uma felicidade plena, independente das circunstâncias. É óbvio que, eu posso fazer o que quiser. Vou chegar na rua, vou bater em alguém, vou agredir alguém, vou dizer um monte de verdades, né, das nossas verdades para alguém. Não é isso. Porque sempre que eu violento o meu próximo, seja essa violência física, seja essa violência verbal, eu estou me violentando também. E aí eu volto àquela minha fala, se todos nós, se a humanidade inteira acordasse para o fato que nós nascemos para a felicidade, esse tipo de situação não ocorreria. Porque ninguém ia querer agredir o outro, nem física, nem verbalmente. Isso nem faria parte do nosso pensamento. A gente não teria necessidade disso, porque geralmente nós agredimos o outro com a sensação, com aquela ideia de nos proteger. A gente agride o outro porque muitas vezes a vivência que ele está tendo, ela nos desconforta. Porque às vezes a gente queria estar fazendo exatamente aquilo, mas a gente não teve coragem de fazer. Então é um outro ponto que eu quero falar com vocês hoje. Ser feliz é o nosso destino. Nós todos nascemos para a felicidade. Já disse a vocês que não é fácil, porque nada é fácil. Já disse a vocês que é plenamente possível, porque existem inúmeras, infinitas possibilidades de se alcançar a felicidade. Mas eu também quero dizer a vocês que é fundamental coragem. Porque para ser feliz, nós vamos precisar muitas vezes ir contra opiniões, julgamentos de pessoas que nós amamos muito, de pessoas que nós confiamos muito, de pessoas que realmente importam para as nossas vidas. E a gente vai ter que ir contra, muitas vezes, essas opiniões. E para isso a gente tem que ter coragem. Só que eu digo a vocês, é absurdamente recompensador. É muito bom sentir que você, de verdade, não se importa com o que pensam de você, com o que falam sobre você. E eu digo a vocês, sabe por que ainda nós não conseguimos chegar totalmente nesse ponto? Porque nós ainda não sabemos quem somos. Nós estamos num processo ainda obscuro
de identificação do nosso eu. Então, todas as vezes que alguém emite uma opinião a nosso respeito, faz um juízo de valor sobre algum comportamento que nós tenhamos, né? Enfim, isso vai construindo a nossa identidade. Mas isso só vai construindo a nossa identidade porque ainda não sabemos quem somos. Porque a partir do momento que a gente sabe, não, eu sei quem eu sou, ponto. O que o outro pensa de mim é problema dele, porque eu sei quem eu sou. É aí que a gente precisa chegar. A gente precisa entender que não precisamos da certificação de ninguém, seja essa pessoa quem for. Nós não precisamos da certificação dela para termos uma vida feliz e plena. A gente precisa somente de uma aprovação, a nossa. Só que para chegar aí, nós realmente precisamos nos conhecer. E essa é uma viagem maravilhosa. Essa é uma viagem que eu costumo dizer fantástica, mas que cada um é que tem que fazer por si. Mas vale a pena. Se vale. Então, vamos enxergar esse momento com bons olhos. Vamos enxergar as bênçãos ocultas, a beleza oculta de tudo isso que está acontecendo. Vamos reclamar menos, agradecer mais. Eu acho que vídeos de gratidão vocês já viram inúmeros, né? Mas a gratidão é algo que realmente nós não podemos deixar de fora no processo de construção da felicidade. Porque ela permeia tudo. Então vamos agradecer o momento que nós estamos vivendo. Vamos agradecer quando as coisas saem como esperado e vamos agradecer quando elas não saem como esperado. Como eu escrevo sobre a felicidade e de verdade faço palestras e de verdade eu sou uma pessoa feliz 24 horas, né? Eu brinco que sou feliz 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. Muitas pessoas me procuram, né? Eu também trabalho, eu sou terapeuta, né? Eu sou psicoterapeuta e muitas pessoas me procuram, né? Para atendimentos individuais e elas me dizem assim: Ana, me ajuda a ser feliz? É muito interessante, né? Esse pedido, me ajuda a ser feliz. E imediatamente eu penso, eu paro, eu faço aquela análise, né? Muito rápida daquela pessoa que está ali na minha frente e eu pergunto a ela: você não é feliz por quê? E aí as respostas, elas são as mais diversas possíveis. Desde eu não trabalho com o que eu gosto, meu filho me dá problema, meu marido me traiu, enfim, são diversas. Não estou feliz com o meu corpo, me acho gorda ou me acho magra, enfim, são muitas as respostas, né? E em todas elas até hoje, eu nunca ouvi alguém dizer assim, porque eu não sei ser feliz. E é justamente essa resposta que eu ainda espero ouvir. Porque ser feliz exige aprendizado. Porque quando uma pessoa não é feliz porque não trabalha naquilo que ela gosta, ela precisa aprender a fazer essa mudança na vida dela e a buscar algo que ela realmente queira fazer, que realmente dê tesão de acordar de manhã e dizer assim: oba, mais um dia eu vou pro meu trabalho. Se a pessoa vive um relacionamento, né, seja com um cônjuge ou com um namorado, que for, que não é satisfatório, que é abusivo, né, que é aquela coisa tóxica, digamos assim, que nem sempre isso passa somente por violência física, mas às vezes é falta de reciprocidade, falta de cuidado, falta de parceria. Por que permanece naquela relação? Por que não dá um basta? Ai, porque às vezes as pessoas, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Tá, mas tu não já tá sozinha? Se tu vive um relacionamento que a pessoa não te considera, não te respeita, isso pra mim é muito pior do que estar sozinha. Lembram que eu elenquei a felicidade e a coragem? Então a gente tem que ter a coragem de tomar as decisões que a gente precisa tomar. A gente precisa ter a coragem de sair de um lugar que eu tenho... Pensa num lugar que me incomoda e que pra muita gente é o lugar mais gostoso do mundo, só que não leva a lugar nenhum. Sabe o nome desse lugar? O nome desse lugar é zona de conforto.
Ai, é ruim esse meu trabalho, mas me pagam direitinho, é garantido. Como assim? É ruim, mas é garantido? Por favor. Esse meu relacionamento não é muito legal, sabe? Mas tá bom, eu sou acostumada. Aí uns ainda dizem assim, porque só muda o nome, o endereço, termina que os problemas são os mesmos. Não. Vamos viver problemas novos, vamos viver desafios novos, mas a gente não tem que se conformar com a vida medíocre. A gente não tem que se conformar de passar 10, 12 horas por dia da nossa vida fazendo algo que nos faz mal, convivendo com pessoas que nos querem mal. Não! A gente tem que arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que a gente gosta. A gente tem que começar a trocar as pessoas. A trocar, entendam? E nisso não tem nada de sim, a trocar as pessoas que nos fazem mal. Existem pessoas extremamente tóxicas que ficam à nossa volta sugando toda a nossa energia, sugando todo o nosso prazer de viver. E às vezes a gente não enxerga isso. E sabe o que acontece? Quando a gente fica envolta com essas pessoas, a gente termina sendo uma delas. Então daqui a pouco, sem perceber, muitas vezes a gente se torna a pessoa tóxica de um outro. A gente se torna aquele que pesa para outra pessoa. E eu tenho certeza que ninguém quer ser peso. Vocês já prestaram atenção que existem pessoas que chegam nos lugares e elas têm uma luz, elas têm uma alegria, elas têm uma amorosidade, que a vontade que tem é ficar perto delas e não sair nunca mais. Ao passo que existem pessoas que quando a gente se aproxima, ou se aproxima de nós, ai meu Deus, às vezes chega a dar até ânsia de vômito. Ou às vezes a gente fica com vontade de chorar, ou às vezes a gente se sente irritado, a gente fica triste, pesado, às vezes com dores físicas mesmo, dor nas costas, nos ombros, enfim. Essas pessoas, elas são as sugadoras da nossa energia vital. E aí eu digo a vocês, eu posso escolher com quem me relacionar? Sim ou não? Entre esses dois tipos de pessoa, com quem que eu quero manter mais relações? É óbvio que é com as pessoas luz, com as pessoas que iluminam, que alegram, que trazem coisas boas para a minha vida. Essas pessoas aqui, as pessoas que eu chamo as pessoas sombrias, elas, às vezes, elas precisam da nossa ajuda, mas elas precisam da nossa ajuda de uma maneira pontual e não essa simbiose, essa vivência junto que só nos vai fazer ficar iguais a elas. Então, quando as pessoas me perguntam, Ana, me ajuda a ser feliz? Eu digo assim, eu posso te ajudar. Mas para isso tu vai ter que ter coragem de fazer muitas coisas, de abrir mão de muitas coisas. Tá preparado? Essa é a grande pergunta. Tá preparado para fazer as mudanças de vida necessárias para encontrar o teu caminho? Tá preparado para não dar ouvidos à crítica, à fofoca? Tá preparado para ser apontado na rua muitas vezes como louco, como inconsequente, como irresponsável? E mesmo assim seguir o caminho porque você sabe quem você é e o que o outro pensa de ti não importa? Aí muitos dizem assim, Ana, mas eu tenho medo assim de fazer essas mudanças e quebrar minha cara. E aí eu costumo dizer, a tua cara já tá quebrada. Porque se tu vive num relacionamento ruim, se tu vive num emprego que tu não gosta, se tu tem essa vivência normal, a tua cara já tá quebrada. Nada pode fazer mais mal do que essa vida que tu já leva. Como também tem pessoas que me dizem assim, Ana, eu sei que eles ainda brincam, tu é especialista em felicidade. Eu digo, não, eu não sou especialista em felicidade, eu sou feliz. Se isso me dá o título de especialista, ok, mas eu me considero feliz, ponto. E aí eles dizem assim, Ana, eu também, eu vou ser feliz, mas eu vou ser feliz quando? Aí começam cada um pontuando aquilo que é importante para si. Eu paro, olho bem dentro dos olhos deles e digo, tu não vai ser feliz nunca. Porque quem condiciona a felicidade a quando algo acontecer, quando alguém tiver determinado comportamento, sempre que nós condicionamos a nossa felicidade a qualquer coisa externa, nós não conseguiremos ser felizes nunca. Nunca. A felicidade ela é algo interno.
Ela precisa estar construída dentro de nós. E aí, a opinião do outro, o comportamento do outro, a situação econômica mundial, o que for, é externo. Então essas coisas, é claro, podem nos deixar alegres, tristes, com raiva, né? Não vou dizer que uma pessoa que é feliz não tem raiva. Claro que tem. É óbvio, inclusive saudável que tenha. Só que essa raiva, ela causa muito menos prejuízos do que a raiva de uma pessoa infeliz. Porque quando a pessoa infeliz tem raiva, ela quer machucar, ela quer magoar, ela quer ferir o objeto da raiva dela. Porque a pessoa infeliz, gente, não se engane, ela é, antes de tudo, um ser humano frustrado. Porque como eu disse a vocês que nós somos seres que nascemos para a felicidade, é a nossa meta-objetivo, digamos assim, quem não é feliz está frustrado na meta-objetivo da vida. E não venham me dizer que felicidade é quimera, é falsa esperança, né? É papinho para vender qualquer coisa que seja. Não. Se a gente parar para pensar a nossa vida inteira, a nossa busca mais enlouquecida é sim pela felicidade. A única questão é que muitas vezes nós nos equivocamos com o que pode nos fazer feliz. Porque não venham me questionar no sentido de que uma pessoa que trabalha às vezes 12, 15 horas por dia, ela não está fazendo isso achando que ter mais recurso material não vai fazer ela feliz. Eu nunca vi dizer isso. Eu nunca vi ninguém nunca chegou, tá, num atendimento comigo de psicoterapia e disse assim: ai, Ana, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo de ver meus filhos, eu trabalho quase de domingo a domingo, porque eu quero isso, eu quero essa vida ruim, eu quero ser infeliz. Eu nunca ouvi isso, tá? Sempre as pessoas me dizem o seguinte: Ana, eu trabalho tanto assim, estou com as minhas relações familiares comprometidas porque eu quero dar o melhor para minha família, para os meus filhos, eu quero poder, né, ter uma tranquilidade financeira, eu quero ser feliz. Então eles acham que essa loucura vai trazer a felicidade, vai trazer um bem-estar. Só que isso é um equívoco, como eu já disse a vocês. A única coisa que pode nos trazer a felicidade é algo que está aqui dentro. E o primeiro passo para abrir esse caminho interno, esse caminho precioso, é responder a pergunta: quem sou eu? Vamos lá, façam essa pergunta. Quem sou eu? Eu poderia dizer a vocês, eu comecei, né, eu já falei para vocês, eu sou Ana Alves, eu sou professora, psicoterapeuta, escritora, palestrante, falo sobre felicidade, eu sou esposa, eu sou mãe de 3 filhas. Eu poderia dizer várias coisas do que eu sou, mas será que é isso de verdade que eu sou? Será que se eu não for mais esposa, eu serei menos por isso? Será que se eu não for mais terapeuta, eu serei menos por isso? Será que essas minhas ocupações, elas realmente definem quem sou eu? É algo que nós precisamos avaliar. Então é um convite a esse mergulho interno. E mais do que nunca, nós estamos tendo tempo. Tempo, gente, é o recurso mais escasso que existe na atualidade. As coisas, elas estão muito rápidas, elas estão numa velocidade que nós não conseguimos controlar. Então o tempo é um recurso escasso. E dentro disso, nós perdemos grande parte dele ou fazendo o que não gostamos, ou fazendo coisas que não nos ajudam em nada na construção da nossa felicidade. Agora, com mais tempo que nós estamos tendo, quantas vezes vocês se pegaram olhando as redes sociais pela 20ª vez? Olhando uma mesma notícia, às vezes uma notícia de teor ruim, uma notícia que entristece ou que revolta, olhando ali no teu smartphone. Quantas vezes
a gente se enxerga utilizando o nosso tempo, que é esse recurso tão escasso, fazendo coisas que nós sabemos que estão nos prejudicando. Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês que é bem importante. Quem é feliz não usa droga. Porque a felicidade, ela preenche todo o nosso ser de uma maneira que nós não precisamos de nenhum entorpecente para ficar bem. Porque nós estamos bem sempre. E isso é uma coisa muito importante. E eu não estou falando só das drogas ilícitas, tá, gente? Eu estou falando inclusive das drogas lícitas. Dos medicamentos que vêm sendo vendidos aí a rodo, né? E as pessoas vão tomando, vão literalmente drogando o organismo para se anestesiar da dor de não estar buscando a sua felicidade. Então eu convido vocês, eu não vou convocar, porque quem convocou foi o coronavírus, mas eu convido vocês a esse mergulho interno. Eu convido vocês a se darem uma chance de mudar qualquer coisa na tua vida que esteja te fazendo mal. É possível? Sim. É fácil? Nem tanto. Mas é muito compensador. Compensa todo o esforço, compensa todo o frio na barriga. Porque nós precisamos aprender que não é egoísmo eu me preocupar comigo, com o meu bem-estar, com a minha saúde mental, com a saúde emocional. Isso não é egoísmo. Isso é fundamental para a gente criar uma sociedade mais justa, mais humana, mais amorosa. Então o convite que eu faço é esse. Vamos mergulhar? Vamos olhar para dentro de nós e dizer assim, eu vou cair nessa piscina sem medo de me afogar. Eu vou me jogar aí e eu só saio daí quando eu realmente entender quem sou eu, o que me faz bem, quem eu quero perto e quem não faço questão. O que eu quero fazer da minha vida? Esse é o convite que eu faço a vocês.